Você não tem amigos, né? Você nunca termina o que começa. As pessoas que vivem ao teu redor são como folhas ao vento e são levadas para longe. Você nunca tem gente perto de você. Ela é arrogante, grossa, fria, distante. Ela se acha dona da razão. Tudo isso eu já ouvi ao meu respeito. Meu nome é Priscila e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sei que eu não sou tudo isso. Hoje eu sei, mas durante muito tempo eu não tinha essa identidade comigo. Eu não sabia quem eu era influenciada pelo que as outras pessoas que não viviam comigo, que só me viam às vezes em um momento de explosão, ou de repente em uma situação que eu estava fragilizada, ou de repente em situação nenhuma, eu só estava passando desatenta pela rua e não via algumas pessoas. E elas acabavam tendo essa impressão de personalidade que não era a minha. E de tanto eu ouvir isso, em vez de eu parar, prestar atenção no que era e o que não era e me organizar e me balancear, eu só dava ouvidos às coisas, aos adjetivos que eu ganhava. E eu vivia aprisionada nesses adjetivos durante muito tempo. Eu acreditei que eu era uma pessoa arrogante, eu acreditei que eu era uma pessoa metida, eu acreditei que eu era uma pessoa fria, eu acreditei que realmente eu não dava oportunidade para as pessoas poderem chegar perto de mim e ser minhas amigas. Eu acreditei que eu não fazia nada por ninguém, porque eram coisas que eu só ouvia de pessoas que não queriam o meu bem, que não queriam me construir, que não queriam me afiar. Só queriam mesmo era alfinetar. E a alfinetada não melhora a personalidade de ninguém. Hoje eu anotei aqui alguns passos que eu fui seguindo, algumas dicas que eu fui pegando com as amigas, com as pessoas que estavam perto, que realmente se preocupavam na maneira com que eu estava levando a minha vida, se preocupavam na maneira com que as coisas estavam acontecendo à minha volta, porque eu só fui afundando, eu só fui me distanciando, eu só fui deixando de me relacionar. Eu achei que ficar então sozinha, já que eu não prestava pra nada, já que eu era tão tóxica, era a melhor coisa a se fazer. Já que realmente eu sou essa pessoa que o outro diz que eu sou, eu não posso estar com ninguém. O primeiro exercício que eu quero compartilhar contigo, olhar pra dentro de mim e tentar entender quem eu era. Ver quais eram as minhas reações, ver se realmente eu tinha ou não tinha amigos, fazer uma listinha deles, ver quem estava perto de mim, ver quem que achavam coisas boas de mim, porque é muito fácil a gente achar coisas ruins no outro, mas achar coisas ruins na gente é péssimo. A gente não tem esse hábito de procurar defeitos. E eu comecei então, como diz uma amiga muito querida que me ensinou muito esse exercício, virar o retrovisor para mim. Porque geralmente o retrovisor só nos mostra o que está lá do lado de fora. Você olha e você vê tudo que está lá atrás, mas você não olha para você. E quando eu virei o retrovisor para mim, eu achei sim muitos defeitos. Realmente eu percebi que em algumas situações eu era fria, eu era distante, eu sou muito racional e isso às vezes confunde as pessoas com frieza. Eu não sou fria, mas eu paro para raciocinar. Às vezes eu sou assim, calculista. Eu paro para pensar. Enquanto algumas pessoas estão chorando, emocionadas, eu estou prestando atenção no que está acontecendo. Sou parte disso. Mas eu não era uma pessoa tão desprezível. E dia a dia eu comecei a olhar no meu retrovisor e ver e anotar o que eu tinha de bom, o que eu tinha de ruim. Eu fui me apresentando a mim mesma ao longo de uma grande jornada. Segundo exercício, ter amigos que sejam verdadeiros e tenham coragem de dizer a verdade. Em muitos momentos eu tive uma ou duas amigas que chegavam para mim: Pri, a gente precisa conversar. Você fez isso,
você foi mal educada nesse momento, você foi deselegante com aquela palavra, você não precisava ter feito isso. Ou me confrontava com a verdade. Você tem certeza que era isso mesmo que você queria dizer? Tendo conversas constrangedoras às vezes, mas que me ajudaram no exercício de olhar para dentro de mim. Terceiro exercício: lutar contra os pensamentos que nos sabotam dia a dia. Todo dia eu levanto e tem lá um pensamento: você tá feia, você tá gorda, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não é tudo isso que os outros pensam de você, ou você não é tudo isso que você acha que você é, você não é uma mulher respeitada, você nunca vai ser, você nunca vai conseguir, você nunca vai construir. E isso é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Diariamente, lutar contra os pensamentos que nos sabotam. Porque se eu penso, eu sinto e eu projeto. Então, se eu permitir que chegou na minha mente, fácil ele vai virar para o meu coração, que vai representar o meu entendimento, e fácil eu vou reproduzir isso com atitudes e com palavras. Então, nós precisamos exterminar com os pensamentos sabotadores que não nos deixam enxergar quem nós somos na verdade. E a dica número 4 de hoje, qual é? Buscar em nós os nossos defeitos, sim, mas também nossas qualidades. Buscar em nós aquilo que nos motiva, buscar em nós o que temos de melhor, buscar em nós quem nós somos, porque aí quando outra pessoa chegar pra gente e falar assim, você vai dizer, não sou, não aceito isso, porque isso que você tá dizendo não faz parte da minha pessoa, porque eu tenho muitas coisas ruins, mas essa que você listou não faz parte da minha personalidade. A gente se conhecer e saber o que temos de bom e de ruim é o melhor de todos, porque nós aprendemos no dia a dia, aprendemos com a prática, aprendemos convivendo, aprendemos com pessoas. A Bíblia vai nos dizer, lá na criação de Adão e Eva, que quando Deus criou o homem, percebeu que não era bom que o homem vivesse só, mesmo que tivesse a companhia diária da presença de Deus. E às vezes nós usamos isso só para o casamento, né? Porque ele criou ali a esposa de Adão, ele criou ali a mulher que ia constituir família com Adão. Mas nós entendemos que quando Deus diz não é bom que o homem viva só, ele está dizendo que não é bom que a gente esteja sozinho, solitário, sem ninguém. Porque a partir de Adão e Eva criou a população e vieram filhos e tudo começou. Então não é bom que o homem esteja só. Quanto mais eu me recolho, quanto mais eu estou sozinha, quanto mais eu acho que eu não preciso das pessoas, mais eu fico doente, mais eu não me conheço, mais eu não me permito. Porque também a Bíblia vai nos dizer que nós somos como ferro, e o ferro com o ferro se afia. O ferro não se afia sozinho, ele precisa do atrito, e quando acontece esse atrito, sai faíscas, né? E é assim que acontece quando nós nos atritamos com alguém. Na reconstrução, no conhecimento, sai até faísca, mas no final das contas, nós dois saímos afiados, melhorados, transformados. Eu tive algumas amigas que me afiaram. Saiu faísca algumas vezes? Saiu sim, mas eu saí dali melhor, porque são faíscas de construção. Não é só a opinião jogada e alheia de alguém que não sabe nada sobre a sua vida e quer dizer ali alguma coisa, mas é uma opinião de alguém que te ama, que te conhece, que está vendo a situação de fora e sabe quem você é. E essas opiniões nós precisamos valorizar, nós precisamos ouvir. E às vezes não é bom, na hora que a gente escuta dói, né? Na hora que a gente escuta, às vezes dá um peso, dá uma vontade de chorar, dá uma vontade de nunca mais olhar para a cara dela. Mas você vai para casa ruminando aquilo, e aí você consegue perceber que aquela dica, que aquele amor, que aquela conversa
está moldando ou é para moldar a sua personalidade e te tornar uma pessoa melhor. Eu vivi um tempo onde eu acredito que Deus estava me apresentando a mim mesma. E eu tive uma amiga que viveu comigo momentos amargos, onde eu estava amarga, eu estava grossa, eu estava ríspida, eu estava grosseira e eu parecia uma enguia. Se me encostasse eu dava choque. Mas ela suportou todos os choques que eu dei e viveu comigo durante um dos piores momentos de autoconhecimento, das minhas piores batalhas internas. Ela passou do meu lado e nós ficamos muitas horas de almoço sentada e ela me ouvindo, largando um monte de amargura em cima dela e ela me devolvendo em forma de docinhos. E essa amiga é a Pri Celeste. E aqui, nesse quadro, eu tenho algumas frases de umas amigas que eu guardo para mim. E eu queria compartilhar com vocês a frase dela. Que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da sua presença. A saudade da presença de Deus. A saudade de ter comunhão com Deus. O que nos dá esse buraco, o que nos faz perder a identidade, o que nos faz querer desistir da vida, o que nos faz não saber quem nós somos, é o distanciamento da presença do Criador. Porque quanto mais nos distanciamos, mais perdemos a identidade que Ele imprimiu em nós quando nos criou. E eu quero lhe encorajar a ter saudades da presença do nosso Criador, a ter saudades da presença de Deus, a passar mais tempo com Ele, para que Ele venha te afiar e para que você escute o que Deus tem a dizer a teu respeito, não o que as pessoas têm a dizer ao teu respeito. Porque a Bíblia vai dizer que Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então valorize as amigas corajosas, as amigas verdadeiras, as amigas que não mentem quando precisam confrontar o nosso eu. Tá bem? Fique com Deus e até a próxima.